Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou educadora pelo MOVA e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consumo e tipos de bem de consumo, tudo que envolve essa cadeia de produção, né? Para a gente começar a entender o assunto, a gente tem que saber o que é consumo. Às vezes a gente tem uma ideia de consumo que é simplesmente ir no supermercado, comprar uma roupa, e é um pouco disso também. Então, é o ato de adquirir bens ou serviços por meio da compra, ou seja, tudo que a gente comprar é consumo. Ele pode ser compreendido como uma das etapas da atividade econômica. Por quê? A gente vai estar vendo ao longo da nossa aula que a atividade econômica não é só a compra. Para a gente falar de compra, para falar de consumo, a gente trouxe aqui para vocês o que é bens de consumo. Bens de consumo, também chamados de bens de consumo familiar, são os bens utilizados pelas famílias, pelos indivíduos, por todas as pessoas, então, da sociedade. A gente deixou duas fotos de exemplo, uma que eu acho que é bem conhecida nossa, que é uma família no shopping, fazendo compras, e outra no mercado. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente imagina bens de consumo, são todos esses elementos que a gente está vendo aí nas fotos. Mas como funciona então, né? A gente fica pensando como é que funciona, como é que chega até a gente, enfim, a nossa compra, como que chega no consumidor? De onde vem e para onde vai tudo isso? A gente está vendo ali, nesse pequeno quadro, a gente começa com a extração, ou seja, aonde começa a nossa cadeia produtiva, né? Onde se extrai a matéria-prima, aí vai para a produção. Eles exemplificaram nesse quadro com uma fábrica, que é o que a maioria das pessoas imagina, né? Depois vai para a distribuição, então existem centros que distribuem essas mercadorias. A gente pode imaginar também os portos, né? As cidades portuárias como um centro de distribuição. Depois a gente tem o consumo, aí vem a parte que a gente entra como consumidor. E o tratamento de lixo, essa seria uma cadeia produtiva. A questão do lixo, às vezes a gente sabe que ela fica um pouquinho a desejar, mas essa seria uma ideia de cadeia produtiva. Aí a gente falando então sobre esses bens de consumo, né, que estão aí, que são distribuídos, que a gente está consumindo, quais são os tipos então que existe? Tem os duráveis, os semiduráveis e os não duráveis. A gente vai falar sobre cada um para vocês. Bens de consumo não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos na hora, imediatamente. Colocamos aí o exemplo do supermercado. Então, tudo aquilo que a gente consome e não vai ver mais é não durável. Então, alimentos, bebidas, né? E aqueles duráveis. Os duráveis são aqueles que duram um longo período. Por exemplo, automóvel, máquina de lavar roupa, micro-ondas. Então, a gente pode imaginar os nossos eletrodomésticos aqui, né? São aqueles que duram um pouco mais. A gente sabe que tudo tem uma garantia, né? Mas eles têm uma durabilidade maior. E se a gente for falar então dessa classificação semiduráveis, o que seria isso? Os semiduráveis são aqueles que duram um certo tempo, não como os duráveis, mas eles vão se desgastando mais rapidamente. Então, por exemplo, calçado, as roupas, né? Outros acessórios que a gente utiliza. Para a gente então não esquecer esse assunto tão importante que está ligado ao nosso consumo, como que a gente se porta na sociedade, a gente trouxe uma revisão para vocês. A gente colocou como exemplo de bens de consumo duráveis, casa, carro, eletrodomésticos, de consumo semiduráveis ali, vocês podem ver que ele considerou roupas, né, até o chapéu, os livros, e os não duráveis, que são os alimentos, as bebidas e coisas descartáveis também, né? A gente pode considerar como não durável, porque você usa o seu copinho descartável, já coloca no lixo, então é um bem de consumo não durável. Esses são alguns exemplos que a gente trouxe. Se a gente for observar do momento que a gente acorda até o momento que a gente for dormir, a gente vai ver que a gente lida com todos esses bens aí durante o nosso dia. Basta a gente observar. Para a gente fechar então a nossa aula de hoje, eu trouxe uma atividade
que a gente vai chamar de acervo pessoal de consumo. O que é um acervo? É tudo aquilo que a gente guarda, que a gente deixa armazenado. Eu trouxe para vocês essa atividade que é simples. O que a gente vai fazer? A sugestão é adquirir um folder de supermercado, aqueles de propaganda que muitas vezes eles deixam, né? As pessoas deixam na rua porque não conseguem entregar ou deixam a nossa caixinha de correio. Vocês vão pegar então esse folder que tem lá as promoções, pode ser o mercado da sua preferência, pode ser o mercado mais próximo, mas que vocês tenham em mãos um folder de supermercado, ok? E então com esse folder vocês vão estar olhando e elencando, ou seja, selecionando os itens que vocês consideram como duráveis, semiduráveis ou não duráveis. Depois de analisado, então, esse folder separado pelos tipos de bem de consumo, a gente gostaria que nessa parte 3 vocês montassem uma tabela nessa folha sulfite. Monta uma tabela separando os bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis e deixa como acervo pessoal. Por quê? Porque toda vez que a gente for no supermercado ou numa loja, é interessante a gente lembrar da nossa tabela de consumo, para a gente ver como que nós estamos nos relacionando com esses produtos que a gente adquire ao longo do nosso dia a dia, na nossa semana, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tá legal? Então essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima!